Nubladinho fica pior ainda, né? Bom, iniciei a gravação então, para depois poder postar no YouTube para os colegas que não estão, né? Que a gente tem um número baixo, nossa aula, esse horário fica mais complicado do pessoal acordar, né? Ainda mais vindo de umas férias, mas em seguida o pessoal já se acostuma. Pessoal, não deem bola pro meu rosto inchado, mega inchado, mão inchada, tudo inchado, porque estamos prestes a ganhar um baby, né? Então faltam 4 semanas e meia, mais ou menos. Eu estou enorme. Eu achei fofinha, Tora. Eu estou muito fofinha. Ontem eu ainda mostrei para o meu esposo uma aula antes da gente sair de férias, que eu dei de tarde, assim, a minha última aula, acho que foi, em setembro, e a aula de ontem. Meu Deus, era assim, ó, eu tô fofão. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? É só aceitar. O brabo é que olhar no espelho eu não preciso me olhar, mas aqui não tem como eu não me olhar, não tem como eu não me enxergar, né? Tora, e o meu que não tem como passar por causa que as bochechas é minha mesmo e não tenho o que fazer. Ah, tá. Até parece, Isabelle. Bom, mas enfim, são mais 4 semanas de fofão em seguida, depois eu já vou estar, ó, assim que me liberar, já tô correndo pela rua, vocês já vão me encontrar. Mas enfim, gente, vamos começar. A gente tem um terceiro trimestre super corrido, como eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Vocês, se já receberam o calendário das provas, vocês sabem que nesse terceiro trimestre as provas iniciam no dia 18 de novembro, ou seja, vocês também só têm 4 semanas de aula, né? Comigo mesmo, vocês têm 4 semanas, acho que a gente vai pegar 5 semanas de aula, 4 Bom, agora eu já vou mostrar para vocês o calendário, porque eu já tenho, tá? Mas o que importa de tudo isso? Importa que a gente está no caderno 2 ainda, na unidade 2, tá? Então, o que eu pensei para esse trimestre? O caderno 2, a gente vai finalizar ele como forma de trabalho. E eu vou passar hoje para vocês as páginas que vocês devem fazer e até quando vocês devem me mandar as fotos dessas páginas, tá? E aí a gente fica com o caderno 13 e 4. O que eu vou fazer desse caderno 13 e 4? Toda a parte que for de texto e exercícios, eu vou passar para vocês fazerem em casa, fazerem de atividade fora de aula online. E toda a parte de conteúdo a gente vai trabalhar em sala de aula, eu priorizando os conteúdos que eu acho mais importante para o nono ano que a gente vai se encontrar de novo, tá? Então a gente vai ter que vencer. A gente não vou dizer que a gente vai trabalhar todas as páginas dos 2 cadernos até o final desse trimestre, mas vocês podem ter certeza que todas as coisas mais importantes desses 2 cadernos vão ser trabalhados, tá? Todos os conteúdos que são fundamentais para vocês darem sequência lá no nono ano, que a gente vai acabar retomando muita coisa. No nono ano, por exemplo, a gente retoma o passado. No nono ano, a gente retoma a parte das condicionais, que vocês vão começar a ver agora. A gente trabalha com 4 condicionais no inglês. Vocês já vão começar a ver 2 agora. E no nono ano, a gente vai trabalhar com elas de novo. Então, são conteúdos que vocês vão rever novamente lá no nono ano. Mas que a gente já vai dar uma base agora no 8º ano, nesses 2 cadernos que ainda nos restam, tá? Vou parar de falar, não. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para quem está chegando agora, eu peço que não saia, porque eu não fiz a chamada ainda. Então, se sair antes, não vai levar presença. E aí, no final, quando eu parar de compartilhar minha tela, eu vou voltar, vou fazendo a chamada e vou liberando vocês, tá? Estou apresentando aqui agora a minha tela. E cadê meu PowerPoint? Ah, claro, meu computador desligou. Deixa eu parar. Bom, vocês vão olhar o meu e-mail aqui junto. Aqui. O 8º. Já estava com tudo prontinho e o computador se desligou sozinho. E aí eu tive que voltar. Bom, eu vou começar primeiro mostrando para vocês a quantidade de aulas que a gente vai ter até o final. Tá? Vocês podem confirmar para mim se vocês estão enxergando a minha apresentação, por favor? Isabelle estava com o microfone, pode me falar que eu não preciso retornar lá na aula? Peraí, Sul.
Estão enxergando a apresentação, pessoal? Sim. Sim? Feito, então. Bom, gente, então, como eu comentei com vocês, a gente tem 4 semanas de aula. Na verdade, com vocês, eu vou ter 5 semanas de aula. Por que 5 semanas? Porque a gente tem aula ainda na segunda e na terça, e as avaliações de vocês começam só no dia 18, na quarta-feira. Então, a gente pega esse dia 17 ainda ali de 11, de mais uma aula para fazer uma revisão. Então, comparado a outras turmas, e até comparado com o oitavo B, eu tenho 4 aulas, 3 de conteúdo, uma de revisão. Com vocês, eu vou ter 4 de conteúdo e uma de revisão. Mas o conteúdo a gente vai trabalhar mais ou menos similar entre uma turma e outra, tá? A gente tem 4 aulas. Hoje, 20 do 10, 27 do 10, 3 do 11, 10 do 11. 10 do 11 a gente encerra o conteúdo que cai na avaliação e no dia 17 de novembro a gente faz uma revisão de tudo que vai cair na prova, como a gente já tem feito nos outros trimestres, tá? Mas então vocês veem que a gente tem 4 aulas para vencer basicamente 2 cadernos. Então, por isso que é necessário que eu separe os conteúdos que eu acho fundamental para a gente dar sequência lá no nono ano, tá? Começando aqui, pessoal, pelo nosso trabalho. E aí eu vou tirar uma foto aqui, vou mandar lá no grupo. Quem quiser, tira um print da tela, tá? Ou anota, faz como achar melhor. Por que eu já estou dando trabalho? Por a gente ter um terceiro trimestre muito curto, eu já tenho que iniciar com vocês lançando esse trabalho do terceiro trimestre para que vocês tenham um tempo hábil de conseguir realizá-lo, né? Então, eu tenho aqui o trabalho do terceiro trimestre, é referente à unidade 3 e 4 ainda do caderno 2. Porque, se vocês lembrarem, a gente chegou a olhar um pouquinho da unidade 2 a respeito do tempo, de vocabulários que a gente utiliza para falar do tempo, né? Então, para a gente concluir o caderno 2, o trabalho de vocês é referente à unidade 3 e 4. Mas o que é referente? O que vocês têm que fazer nesse trabalho? Primeira coisa, pessoal, que eu coloquei, o primeiro item, é copiar no caderno o texto da página 196. Então, se vocês olharem lá, o caderno 2 de vocês, na página 196, vocês vão encontrar aquela seção que fala do Brasil, que ele traz na língua inglesa alguma curiosidade de algum estado, de alguma cidade brasileira. Nesse caso, na página 196 e 197, ele fala sobre Mato Grosso do Sul. Ele fala sobre a região de Bonito, no Mato Grosso. E aí ele fala alguns fatos, alguns esportes que podem ser praticados lá. E aí o que eu quero? Que vocês copiem o texto que está na página 196. É uma folha só de texto, tá? Então, vocês vão copiar que está lá, copia no caderno, numa folha e vão realizar os exercícios da página 197, tá? Vocês vão tirar foto e vão me enviar até 10 de novembro para o meu WhatsApp, somente pelo WhatsApp, eu não estou colocando e-mail, o e-mail sempre dá problema, sempre o aluno diz que mandou e eu não recebo, ou vai para o spam e aí eu não acho, enfim, pelo WhatsApp eu consigo dar o ok que eu recebi, né? Então, coloca o nome e me envia. Além dessas 2 páginas, vocês vão realizar páginas de exercícios, que são as páginas 198, 199, 200, 205 e 207, tá? Todas essas páginas vocês vão fazer no próprio livro, vão tirar foto e vão me enviar também, tá? Esse trabalho, assim como nos outros trimestres, ele vale 2 pontos. Pode falar que alguém acho que estava perguntando alguma coisa. Fui eu, Sora, desculpa atrapalhar. Não, pode falar. É que teria como agora é a primeira hora da manhã, eu tô meio... Teria como repetir o trabalho rapidinho de novo? Tenho sim. Ó, essa foto eu vou mandar no grupo do WhatsApp, tá? Já tá tudo escrito o que tem que fazer no trabalho.
é a unidade referente à unidade 3 e 4 do caderno 2, tá? Então, lá no caderno 2, tu vai trabalhar com a unidade 3 e 4, que vai... Tu tá apresentando a foto? Tô. Não aparece pra mim. Tipo assim, tá aparecendo só as nossas fotos. Tá, parei que eu vou apresentar de novo. Mas eu vou mandar... Eu vou mandar para vocês essa foto lá no grupo do WhatsApp. Vê se agora tá aparecendo. Agora sim, Sora. Tá? Tô mandando aqui no grupo do WhatsApp também, que aí vocês já podem ir olhando. Bom, pessoal, voltando então, tá, Isabelle? O que tem que fazer? Da página 196, tu vai copiar o texto que tem nessa página no teu caderno, tá? É um texto em inglês, é uma página inteira falando sobre Mato Grosso do Sul. E a página 197, que também é referente a esse texto, tu vai realizar no próprio livro, tá? Não precisa copiar. Depois disso, tu vai fazer essas páginas que estão marcadas aqui. 198, 199, 200, 205, 207. E vai tirar foto e vai me enviar até o dia 10 de novembro, tá? Valendo 2 pontos. Combinado? Entendeu agora? Entendi sim, Sora. Muito Tá? obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Agora a gente vai passar por essas páginas, porque nessas páginas tem um tempo verbal. Então a gente vai conversar sobre ele ainda, tá? Então não se preocupem que o conteúdo que tem aqui a gente já vai ver agora, tá? Gente, já mandei lá no grupo do WhatsApp. A gente ainda tem mais aulas, até o dia 10 de novembro a gente tem praticamente todas as nossas aulas, né? Então vocês podem ir tirando dúvida do trabalho ao longo do nosso trimestre, que virou, né, aí 5 aulas. Mas, enfim, vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar pelo caderno 2 para eu passar para vocês a parte de conteúdo que ainda tem nesse caderno 2 que a gente não viu e que vocês vão precisar para realizar esses exercícios que eu marquei, tá? Então, agora, gente, vocês vão ir na página 193 do caderno 2, tá aqui bem grande, a unidade 3, Making Plans, né? Ou seja, o que a gente falou até agora? Quais tempos verbais a gente estudou até agora? A gente estudou muito o tempo passado, Simple Past, que foi o que caiu bastante na nossa prova, e a gente estudou o Simple Future, a gente estudou o futuro simples, né? Lembrando que esse futuro simples, que é aquele verbo modal will que a gente viu, ele é utilizado para duas coisas. Ele é utilizado para fazer previsões para um futuro distante, né? O que eu penso em fazer daqui a algum tempo, e também para decisões que eu tomo neste momento, né? Que então nas outras unidades a gente via diálogos de adolescentes conversando e decidindo vamos fazer um luau agora, o que tu traz, né? Usando esse will, usando esse simple future, tá? Agora, gente, a gente vai falar de um futuro, mas um futuro planejado, um futuro imediato, um futuro que vai acontecer daqui 2, 3 dias, não um futuro para uma previsão do que eu vou ser, né, no futuro, do que eu vou fazer no futuro. E é isso que trabalha a unidade 3 de vocês, tá? A unidade 3 de vocês tem essa imagem que está aparecendo ali, né? E diz traveling. O que é traveling? É viajando, né? Viajando, então conhecendo. E aí temos aqui um pequeno texto de 3 linhas que eu vou ler para vocês, tá? Então, na página 193, na unidade 3 ainda do caderno 2, tá? O que diz aqui? A trip can be made for fun, to study, to work, or for other reasons. Ou seja, uma viagem pode ser por diversão, por estudo, por trabalho ou por outras razões, tá? Either way, when you travel, you get in touch with new cultures and customs, beside meeting nice people and very interesting places. Ou seja, por outro lado, quando você viaja, você pode conhecer novas culturas, tocar em novas culturas, novos costumes, e também, por outro lado, né, beside, conhecer pessoas legais e lugares interessantes, tá?
Então, aqui a gente já sabe que essa unidade 3 vai me falar de planejamento, de tempo para viajar. E aí que a gente entra com esse tempo verbal, que a gente não havia trabalhado ainda, a gente trabalhou com Simple Past, com Simple Future, e agora a gente vai trabalhar com Going to, que é o Immediate Future, né? Que, na verdade, a gente trabalhou no ano passado, não foi? Se vocês lembram bem, foi o último conteúdo do nosso trimestre, se não me engano, no ano passado. Doutora, Oi? tem certeza? É que eu não me lembro. Eu só. Sabe que eu. Tem uma coisa que parece que eu lembro, assim. Eu acho. Dois, Eu me lembrei agora, falando com vocês, na verdade, quando eu fiz o planejamento das aulas, eu não lembrei. Mas agora, sim, falando em voz alta e conversando com vocês, eu me lembro de ter visto alguma coisa no final, no terceiro trimestre, seu último conteúdo ali, que a gente viu. Eu não sei se alguém, como mudou os nossos. Só que eu acho que a gente não aprofundou muito, foi uma coisa rápida. Eu acho que realmente foi muito rápido. A gente, na verdade, não trabalhou com essa contraposição entre um Simple Future, que é o will, e o Going to. A gente simplesmente viu o Going to e a estrutura dele, né? Que é uma estrutura bem fácil também, assim como o Simple Future. Mas, enfim, pessoal, na página 198 do caderno 2 ainda, tá, gente? Ainda tô dando sequência no caderno 2, estou passando a parte de conteúdo que vocês vão encontrar do trabalho, tá? Então, na página 198, deixa eu colocar aqui para vocês, para quem tá, daqui a pouco deu um soninho e não viu aqui, página 198. Caderno 2, a gente tem essa seção que diz Making Plans, ou seja, fazendo planos, realizando planos, né? E aí a gente tem o will, que foi o que eu falei para vocês, e a gente tem o going to. O que ele fala para mim desses dois tempos verbais? Ele fala ali, ó, o will é usado para falar de algo no futuro, mas do qual não temos certeza. Por isso, costuma ser acompanhado das expressões que indicam incertezas, como, por exemplo, I think, probably, maybe. Ou seja, porque eu estou falando de um futuro a longo prazo. Eu estou fazendo uma previsão. Então, o will é utilizado para fazer essas previsões, né? E a gente viu no trimestre passado que basicamente é depois do sujeito eu coloco o will e na negativa eu coloco o won't, na interrogativa eu trago o will para frente, né? Então, não tem mistério. Para planos ou ações já definidas, ou seja, coisas que vão se concretizar já amanhã, na próxima semana, no final de semana, coisas que eu sei que eu vou fazer, nós usamos o going to, tá? Ou seja, usamos um verbo to be, usamos o going to mais o verbo que vai ser a ação realizada, né? Então, aqui eu tenho 3 frases, pessoal, que eu vou completar para a gente ver como que a gente completa essas frases com going to. Então, eu só vou diminuir aqui um pouquinho, porque essa letra está muito grande. Senão, não vai dar aqui para mim poder colocar tudo para vocês. Então, eu tenho ali 3 frases, né? Não vou numerá-las, porque elas não estão numeradas. Vou colocar um tracinho. Então, temos ali, she, espacinho, travel with her friends. Ou seja, ela planejou e ela vai viajar com os amigos dela, tá? Se eu estiver falando, pessoal, de um plano que vai acontecer num final de semana ou que já está tudo planejado, eu devo usar o going to. Para isso, se eu tenho um subject she, eu preciso achar o meu verbo to be para isso. Qual é o meu verbo to be do she? Dormiram. Sumiram. Hã? Tava certo. História, não é? Isso mesmo. Foi o que tu falou, não foi? Foi. Isso. She is. E aí eu tenho que usar a expressão going to. O verbo no infinitivo eu já tenho, que é o verbo travel. Então, she's going to travel
e aí o restante da frase, tá? Então, o que eu fiz aqui? A única coisa que eu precisei saber para completar este verbo, essa frase, foi saber o verbo to be do she. Porque o resto já tenho. Eu tenho que saber o verbo to be do meu sujeito, eu tenho que colocar o going to e o verbo vem da mesma maneira, tá? Mas lembrando que a diferença entre um e outro se dá no going to eu já ter um plano, eu já ter uma decisão, eu já ter concretizado o que vai se realizar. O will eu uso para uma previsão, para um futuro, tá? Para um futuro daqui a 5 anos, né? I think I will at university for 3 years. Eu penso que eu vou estar na universidade daqui a 3 anos. Então, é uma coisa que eu penso, eu não sei se vai se concretizar ou não. Aqui no Going To, eu tenho certeza do que eu vou fazer, tá? Continuando ali. Como a gente tem o mesmo sujeito, eu já tenho o meu verbo to be. Então, she is going to stay a hotel. Ela vai ficar num hotel. Ela está indo ficar num hotel, tá? Na terceira frase, a mesma coisa. Eu tenho o mesmo sujeito, então o mesmo verbo to be. She is going to spend a lot of money. Então, ela vai gastar muito, ela pretende gastar muito dinheiro. Ou seja, ela tem certeza que ela vai gastar esse dinheiro. Oi? O que significa a palavrinha depois do going to? Dessa última frase? Isso. Spend é gastar, é usar esse tempo. A gente usa geralmente para tempo. Spend a lot of money. Ela vai gastar, ela vai deixar muito dinheiro. Eu gastei, por exemplo, spend a lot of hours. Eu gastei muitas horas. Então, é sempre no sentido de gastar, de deixar, de perder tempo. Tá? Bom, pessoal, e ali embaixo, então, vocês têm a estrutura do future tense, né? Que é isso que eu mostrei para vocês agora, que é o the going to form. Na forma, eu só preciso colocar o to be, o going to e o verbo, tá? Ou seja, de tudo isso, o que eu preciso saber é o verbo to be para poder fazer os exercícios, tá? Nessa mesma página 198, vou mostrar aqui para vocês, ó, vocês têm uma série de lacunas para serem completadas, tá? Essa página é uma das páginas que eu pedi para que vocês fizessem no trabalho. Então, vocês vão olhar ali. Como que se dá a forma afirmativa? Forma afirmativa é essa que eu mostrei para vocês. Como que se dá a forma negativa? Como é que eu faço a forma negativa do verbo to be? É acrescentando not após o verbo to be, né? Então, eu só vou acrescentar o not. Ou pode ser na forma contraída. Por exemplo, se eu fosse jogar essas frases para negativa, vamos jogar a primeira frase aqui, ó. Deixa eu me deixar. Aqui. She's going to travel, né? Então, eu vou lá e vou colocar... Oxi. Aqui. Vou botar essa frase para negativa aqui, ó. Negativa. She isn't, eu usei a forma contraída do is not, né? She isn't going to travel. A única modificação que eu fiz foi no verbo to be. Se eu quiser colocar ela para interrogativa, onde é que eu vou mudar? Vou mudar no verbo to be também. Como é que eu formo uma frase interrogativa com verbo to be? O que eu tenho que fazer? Pessoal? Peraí, repete. Como é que eu formo uma frase interrogativa com verbo to be? Eu tenho a afirmativa she is, eu tenho a negativa she isn't. Como é que eu faço a interrogativa no verbo to be? Tem que colocar o is para frente do she. Isso, Janaína, muito obrigada. Eu tenho que inverter a posição do sujeito com o verbo. Então, eu tenho que botar is she, né? Inverti a posição. Mantive o going to. Is she going to travel, né? E aí o restante da frase,
tá? Então, ali vocês conseguem completar o restante da tabela. Fale. Tem como, em vez de eu te mandar as páginas, foto pelo livro, eu posso deixar no caderno? Aí eu te mando, por causa que o espacinho é muito pequeno, Sora. Tem, não tem problema. Só vai numerando, página tal, e vai colocando. Página tal, exercício tal, e vai colocando, sem problema nenhum. Tá? Bom, pessoal, desta unidade 3, era isso que nós tínhamos de conteúdo, tá? O que vocês vão encontrar na unidade 4 é que esse mesmo tempo verbal, a gente utiliza ele como o gonna be, né? Ou seja, em vez de going to, a gente também pode utilizar o gonna be. É a mesma coisa, tá? A única coisa, vocês vão olhar ali na unidade 4 quais as diferenças que ele mostra, mas vocês vão conseguir entender perfeitamente. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? O gonna be é porque, na verdade, ele é uma forma informal do going to, porque a gente dificilmente vê um americano ou um inglês falando going to, eles falam gonna be, ok? Eles falam esse going to, eles utilizam com gonna, tá? Mas isso vocês vão ver ali na unidade 4 e vai ser facinho para vocês, tá? Gente, muita calma nessa hora. Eu sei que é muita informação para as 8 da manhã de uma terça-feira, mas não fiquem aflitos. A gente ainda tem mais 4 aulas. Vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Esse conteúdo era o conteúdo que vocês encontravam no caderno 2, né? E que vocês vão fazer bastante exercícios com essas páginas que eu pedi para vocês, né? A gente tem a nossa avaliação só no dia 18 de novembro. Até lá a gente vai passar por ele de novo na revisão, tá? E fiquem tranquilos. A gente agora vai iniciar o caderno 3, tá? Que então já entramos com outro conteúdo do nosso terceiro trimestre, que são as condicionais, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá muito rápido, dá pra gente já passar? O que vocês acham? Eu achei tranquilo, Sora. Tranquilo, até porque eu lembrei que a gente já tinha visto isso. Eu tenho quase, assim, ó, certeza que a gente conversou muito rápido, realmente, mas a gente conversou porque, assim, ó, não tem por que a gente se estender nesses 2 tempos verbais, porque são 2 tempos verbais muito fáceis. O futuro, para fazer previsão, eu só tenho que usar o will. E o going to, que eu já tenho um plano, que eu já tenho uma decisão, eu só tenho que saber conjugar o verbo to be e repetir o going to e o verbo. Então, são tempos verbais que não exigem tanto raciocínio nosso, né? Como o passado, por exemplo. Certeza que nem que seja no final do ano, a gente deu uma passadinha nisso, mas não aprofundou. Isso, Porque eu me lembro de ver uma coisa parecida assim. Eu me lembrei agora porque entrou um aluno novo no final do ano passado, que até ele não ficou na escola, mas eu me lembro de ele me perguntar algumas coisas sobre esse verbo. Então, por isso que eu me lembrei na hora, assim, falando sobre isso. Mas, enfim, não se preocupem, como eu disse, a gente está aqui para trabalhar juntos e qualquer dúvida vocês vão parar e vão me dizer, volta naquele assunto que eu não entendi direito, mas acho que não vai ser necessário, tá? Então, isso aqui é o que vocês têm ainda nessa mesma página, onde eu mostrei para vocês a afirmativa e a negativa e a interrogativa, né? Ou seja, onde a gente vai mexer no going to, no verbo to be, tá? Então, basicamente, o going to eu vou mexer sempre no verbo to be, porque eu tenho o meu sujeito, e aí na negativa eu vou colocar o not após o verbo to be. Na interrogativa, a Janaína nos ajudou e a gente vai inverter a posição do sujeito com o verbo e transformar para interrogativa, tá? Bom, pessoal, agora, com muita calma, vocês vão pegar o caderno 3 de vocês, tá? E nós vamos ir para a primeira unidade do caderno 3. A primeira unidade do caderno 3 é a página 176. Tá? Então, unidade 1, caderno 3 de vocês, página 176. Tem que olhar porque como passa rápido, já são 8h40. Mas, enfim. A gente tem nessa unidade, pessoal, o título que a gente chama de Science, ou seja, de ciências, né? Lembrando um pouquinho lá da tia Karen, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ciência nesse terceiro caderno.
Mas, na verdade, nessa primeira unidade, a gente começa entrando com as condicionais que eu falei para vocês, tá? E agora vocês já vão ver o que é isso. Vamos primeiro fazer essa atividade rapidinho para dar uma respirada, né? Para não só jogar conteúdo para cima de vocês. A unidade 1, a gente tem esse tópico Science e a gente tem essas 6 imagens ali. E ali embaixo vocês têm aqui, né, onde aparece Write the correct language for each picture. Ou seja, escreva a legenda correta para cada figura. E a gente tem a telescope, a microscope, a scientist and his theory, bakers, tá ruim ali, alcohol burner, glass flasks, laboratory research e field research. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem associar essas 6 legendas a essas 6 imagens, ok? São 8h42, 8h44 no máximo a gente corrige, pode ser? Só para vocês conseguirem dar uma respirada aí, eu não só despejar conteúdo. Pronto, pessoal? Eu ainda estava terminando, Sora, mas... Ah, não, mais um minuto. Eu só quis me antecipar, vai que vocês já tivessem terminado. Estavam me esperando. Sora, Oi. na quinta e sexta palavra, o que significa a última palavrinha? Na quinta e sexta, tu diz da legenda aqui, research. Isso. Research é pesquisa. É pesquisar. Vamos corrigir então, pessoal. Nós temos aqui, deixa eu diminuir aqui essa letrinha para eu poder colocar para vocês as respostas. Opa, página inicial, vamos botar lá para as 24 aqui. Bom, a gente tem de 2 em 2 imagens, então eu vou ir colocando as respostas assim também na mesma ordem para vocês, né? A gente tem na primeira imagem, the woman use the microscope, ok? Ela está usando, ela está enxergando ali no microscópio, né? Então, a legenda para aquela primeira imagem, eu vou colocar a microscope, ok?
Na segunda imagem, que está ao lado dela, a gente tem quem é aquele ali. Vocês já viram essa imagem, né? Não? É um telescópio, Sora. Isso, mas a segunda imagem, esse senhorzinho aqui. Ah, é o Einstein. Einstein, ah, tá, que susto. Então, na segunda imagem, né, eu tenho a scientist, né, que é então um cientista, and his theory, ou seja, e sua teoria, né? Então, um cientista e sua teoria, que ele tá ali explicando a teoria dele. Na segunda imagem, a gente tem, parece uma pessoa, não dá para saber o gênero ali, também não nos interessa, uma pessoa utilizando ali um telescópio, né? A telescope. Agora sim é um telescópio, Sora. É que eu tinha me confundido. O microscope é aquele que a gente vai enxergar mini partículas ali, né? Vai usar no laboratório para coisas Não, minúsculas. Quando tu perguntou o que era segundo, eu pensei, ué, por que a Sora tá perguntando se a gente conhece um telescópio? É porque Aí eu fiquei meio confusa. Eu tô fazendo a mesma ordem que tá, tipo, 1 e 2, o 2 e 3, 4 e 5. Uma do lado da outra, tá? Então, a telescope. E depois, na quarta imagem, na verdade, a gente tem uma moça, né, fazendo uma pesquisa de campo. Então, a gente tem a Field Research, que é uma pesquisa de campo. Tá? E as últimas duas imagens, a gente tem aqueles instrumentos de laboratório, que é este item aqui, que são os bakers, que são aquelas provetas que a gente utiliza, alcohol burner, que são aqueles queimadores, álcools queimadores, e o glass flasks, que são aqueles frascos maiores, né? Então, a gente tem bakers, a gente tem alcohol burner and the glass flasks. Tá? Então, na última, só nos sobrou uma legenda que foi Laboratory Research, pesquisa de laboratório, né? Então, Laboratory Research. Ok? Então, aqui a gente tem todas as respostas desta primeira página da nossa unidade do caderno 3, tá? Como eu falei para vocês, muita coisa agora nesse terceiro trimestre vocês vão ter de tema ou vão receber as atividades no plural, tá? E a gente já começa nessa semana, já abre amanhã para vocês, eu acho, ou na quinta-feira, não tenho bem certeza, já está lá programado, uma página do livro que é sobre um texto. Então, a gente vai avançar um pouquinho agora, para eu dar só uma pincelada, eu sei que já está aí, já são 8h49, eu só vou dar uma pinceladinha para vocês sobre as condicionais, tá? Na página 179, vocês têm este texto que chama-se Is this always true? Ou seja, é tudo verdade? Né? Eu quero saber se realmente é um fato, é uma curiosidade ou se é verdade. Então, vocês têm algumas sentenças aqui, tá? A gente tem, por exemplo, a primeira sentença. Ice cream melts if you put in the sun. O que quer dizer essa frase? Alguém sabe me dizer? Ice cream melts if you put in the sun. Alguém arrisca dizer o que é isso? Sorvete derrete quando coloca no sol. Exatamente, Janaína. Só que só faltou um detalhezinho que é o da condicional. Aquele if, ele é o se. Então, eu quero saber se realmente é verdade ou não. Então, diz assim, sorvete derrete se você colocar ele no sol. Então, é uma condicional. Eu tenho uma ação e eu tenho um resultado. E eu quero saber se essa ação e esse resultado são verdadeiros ou são falsos. Então, esta sessão vai ficar de tema para vocês. Vocês vão ter que ler estas frases, tá? E é o que diz aqui.
Read these statements and think. Are they always true? Leia essas frases e pense. São sempre verdadeiras? Mark. True for always true. Ou seja, marque T, né? Que é o nosso true para verdadeiro. F para falso. E NN para not necessarily true. Para não necessariamente verdade, tá? Então, vocês vão ler a frase e vão marcar verdadeiro, falso ou não é necessariamente verdadeiro. NN, tá? Isso aqui, pessoal, é a condicional 0 que a gente vai ver na próxima aula, que não deu tempo de a gente ver hoje, tá? Ou seja, a condicional 0 é vocês saberem montar a estrutura dessa frase, ou ao menos saberem identificar qual a condicional pertence, tá? Então, aqui é essa condicional 0. No inglês, a gente tem 4 condicionais. A condicional 0, ela trabalha com o tempo verbal que a gente vai ver na semana que vem, que vocês já viram lá no ano passado também. Então, vocês vão ler a frase, vão marcar por enquanto se é verdadeiro, falso ou não necessariamente verdadeiro, e na semana que vem a gente vai corrigir. Combinado? Sim. Sim? Muito difícil, pessoal, muito rápido. Um pouco, né? Mas nada... Essa parte eu fiquei meio confusa, mas o resto foi. Não, nessa parte tu não viu nada ainda. Essa parte tu só vai ler por enquanto e responder se é verdadeiro ou falso. A condicional eu vou mostrar para vocês a estrutura na próxima aula, ó. Tá aqui já montadinha, né? Então tem mais coisa. Claro, óbvio que sim. Ai, Tá? Tu tem que saber a estrutura dessa condicional. Cada condicional no inglês trabalha com tempo verbal. Então, todos esses tempos verbais que a gente veio estudando até agora, a gente vai colocar ele agora nas condicionais, que é trabalhar com condição. O que é uma condição? Cada ação nossa tem um resultado. Para isso, eu tenho uma estrutura que eu vou utilizar, tá? Mas fica tranquila. Nesse momento, o que eu quero de vocês é que vocês leiam a frase, coloquem verdadeiro ou falso, ou não necessariamente verdadeiro, e semana que vem a gente continua o nosso assunto. Feito? Vou voltar aqui para a aula para fazer a chamada, que eu falei que eu não havia feito, então se alguém saiu, acho que ninguém saiu pela quantidade de gente, eu já libero vocês. A Bruna estava aqui agora, que acho que acabou saindo. Deixa eu só confirmar, tá, pessoal? Eu já vou liberando. Então, a Anne tá ok, tá liberada. O Andrew, que é aqui esse black, né? Tá liberado. Bruna, já anotei aqui também, tá liberada. Eloá, não tinha anotado, Eloá, tá liberada. Isabelle Terres, já tinha anotado. Gente, boa semana para vocês, até semana que vem, tá? Isadora, já tinha anotado. Janaína também. João Vitor também. Tchau, Janaína. Beijos, gente. Saudades de todo mundo. Luísa não tinha anotado. Luísa Teixeira, agora está liberada. Manuela Brignol, liberada. Marcelo também, já tinha anotado. Maria Clara também. Rafaela, não. Oi, prof. Oi, Rafa, tudo bem? Tá liberada já. Tiago e Yasmin já tinha anotado, Samuel também já tinha saído. Beijos, tchau, Yasmin, tchau, gente, tudo de bom.